A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, que Deus abençoe a todos. E hoje aqui, através desse podcast, vamos continuar vendo a glória do Senhor, a sua majestade, do nosso Senhor Jesus Cristo. E há algo importantíssimo que atinge muito a vida das pessoas aqui na Terra. A necessidade da nossa sobrevivência, de nós sobrevivermos, trabalharmos, para conquistarmos as nossas necessidades, de pagarmos contas, de comprarmos alimentos, de nós termos os nossos desejos de conquistas, e nós temos que entender que Jesus, ele é o único que pode suprir as nossas necessidades. E hoje nesse podcast nós vamos ver os milagres de suprimento realizados por Jesus Cristo naquela época, e agora, atualmente, ele é o único que pode nos ajudar em todas as nossas necessidades. Porque você precisa entender, conforme a palavra, ela é clara, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, os milagres que Jesus sempre realizou sobrenatural naquela época, ele também realiza agora para mim e para vocês. E nós temos vivido grandes milagres da presença do Senhor. Coisas sobrenaturais mesmo, Jesus tem feito em nossas vidas. Foram muitos milagres de suprimentos alimentares que Jesus realizou e que estão registrados aqui nos evangelhos. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo escreve dizendo assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, Paulo, cheio do poder do Espírito Santo, cheio do Espírito de Cristo, ele mesmo está dizendo: o meu Deus, o nosso Deus, segundo as suas riquezas, porque o nosso Deus pertence a ele, a toda a riqueza, tudo no universo, suprirá, ele está afirmando, todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. O Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, irá suprir as nossas necessidades. Qual é a sua necessidade que você está precisando hoje, meu amado, minha amada? O que você está precisando? O que você necessita na sua vida? É saúde? É área financeira? É felicidade? É paz? É tranquilidade? Não importa qual for a sua necessidade, Jesus vai trazer esse suprimento hoje, através desse podcast, para a sua vida, para realmente mostrar que somente Ele tem o poder de fazer isso, mas nenhum homem tem esse poder aqui na terra. Somente Jesus, aqui na terra e lá no céu. Lá no céu nós teremos uma vida eterna, do excelente, do melhor, meu irmão, minha irmã, com Jesus Cristo. Então, olha, a palavra já é clara para mim e para você, que Jesus irá suprir todas as nossas necessidades em glória. Então, você tem que se alegrar agora, porque você vai conhecer através desse podcast a majestade do Senhor, o poder de Jesus de nos alimentar naquilo que for preciso. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, preste atenção, todas as nossas necessidades são supridas. Ele pediu para vencermos a nossa ansiedade e inquietação, pois o nosso bondoso Pai Celestial suprirá o que precisamos. Se aquiete aí a sua ansiedade, tenha fé, tenha confiança, tenha esperança, que o Senhor irá nos abençoar como abençoou
a todos aqueles homens, mulheres de sua época. E Jesus ainda ele continua fazendo milagres, meu irmão, minha irmã. Continua fazendo milagres, meus amados. Olha só, Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Isso é o que a palavra relata. Mas há o estudo teológico que ali não haviam só homens, haviam homens, mulheres e crianças. Então, na verdade, Jesus ali estava suprindo uma alimentação para quase ou mais 10.000 pessoas. Olha só, com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas, né? O que a palavra está dizendo, mas o estudo já nos mostra uma outra realidade maior ainda, que provavelmente Jesus, né, alimentou ali mais de 10.000 pessoas. Olha o poder de Deus, de Jesus, para suprir a minha e a sua necessidade. Vamos ler aqui em João capítulo 6, no versículo 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é do Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus queria ver qual era a fé de Filipe, pois aqueles homens não estavam trabalhando, aqueles homens estavam acompanhando Jesus, no seu discipulado, estavam aprendendo com Jesus, vendo o amor, a glória do Senhor, que Jesus era o próprio Deus. Então aqueles homens eram discípulos e Jesus queria testar a sua fé, chegando para ele perguntando: e agora, Filipe, como nós vamos fazer para alimentar esse povo todo? E Filipe não sabia o que responder. Então no versículo 6 fala assim: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus sabia o que iria realizar ali naquele momento, suprir a necessidade de todo aquele povo. Jesus sabe como vai suprir a sua necessidade, mas Jesus, ele quer ver qual é a sua fé, a minha fé, de nós esperarmos o milagre acontecer, porque Jesus, ele é o dono do milagre. Ele é o único que pode fazer um milagre no universo inteiro. Então nós temos que entender isso, que o milagre só pode vir por Jesus Cristo. E no versículo 7, Filipe respondeu-lhe dizendo: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia uma relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Olha só quanto eles queriam. Iam repartindo, iam dando os pães, meu irmão, minha irmã, iam dando os peixes, repartindo, sem economizar, sem nenhum tipo de economia. Eles iam passando, eles iam distribuindo para toda aquela população o pão e o peixe, e todos ali começaram a se alimentar. Eles já tinham se alimentado da palavra, mas ali eles começam agora a se alimentar a parte carnal. Eu e você temos que alimentar a nossa parte carnal. Jesus sabe disso. Ele sabe a nossa necessidade, que precisamos comer, que precisamos pagar contas. Jesus, ele sabe o
que nós almejamos, queremos, desejamos, e Jesus, ele também quer nos dar aquilo que vai fazer bem para a nossa vida, o que realmente nós precisamos. E a palavra diz aqui: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-se, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha só, Jesus é nosso Messias, Jesus é o nosso Cristo, Jesus é o nosso Salvador, Jesus, ele é o Rei da Glória, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ninguém poderia fazer isso por toda aquela multidão se não tivesse o poder de Deus, se não fosse o próprio Deus. E meu irmão, preste atenção, Jesus vai suprir a sua necessidade. Não importa qual seja ela, fique em paz, fique tranquilo, confie no Senhor. Jesus chega no momento, na hora certa, para nos abençoar naquilo que estamos precisando. Jesus não iria dispensar aquela multidão, mais de 5 homens, com mulheres também, não ia dispensar quase 10.000 pessoas de maneira alguma, sem alimentar elas fisicamente, não ia mandar aquela população embora sem comer, fracas, para que elas pudessem desmaiar no meio do caminho, de maneira alguma. Jesus nunca fará isso comigo e com vocês. Tenha essa certeza, tenha essa confiança, porque Jesus, ele te ama, Jesus quer o seu bem, quer o melhor para você, quer que você tenha uma vida sadia aqui na terra, como você vai ter lá no céu também. Jesus, em outra passagem, lá em Mateus capítulo 15, versículo 29 ao 38, Jesus também alimentou outra multidão de mais de 4.000 pessoas, com apenas 7 pães e alguns peixinhos. Veja bem, Jesus ele não ia de maneira alguma deixar a multidão faminta. Aquele que busca o Senhor será alimentado espiritualmente por Jesus Cristo. Aquele que busca ao Senhor será alimentado também a parte do corpo. Jesus vai alimentar você, vai mandar a provisão para nós, para nos alimentarmos. Tenha essa certeza. Jesus, ele é o dono do milagre, do sobrenatural, do impossível. Ele vai trazer o suprimento para nossas vidas. Olha outro milagre que Jesus supriu a necessidade dos seus discípulos. Jesus encaminhou Pedro, Tiago e João até um enorme cardume de peixes. Está lá em Lucas capítulo 5. Eu vou ler aqui para você, no versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesare, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Preste atenção, Pedro, Tiago, João e todos os seus discípulos, a maioria deles eram pescadores profissionais da área. Não era uma pessoa que ia pescar de vez em quando, mas sim profissionais realmente que sabiam o que estavam fazendo. Mas quando nós não temos a orientação de Jesus, nada dá certo. Quando nós não somos encaminhados por Jesus, nós damos, vamos dizer, um ditado popular, com os burros nas águas, caímos do cavalo, batemos a cabeça na parede, esses ditados populares que costumamos ouvir, porque nós não temos a orientação de Jesus.
porque ele já deixou claro em todos os sentidos, em todos os aspectos para a nossa vida. Ele disse lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. Ninguém chegará a Deus se não for através de Jesus. E também ninguém vai chegar à sua vitória se você não estiver nesse caminho de Jesus. Se você estiver no caminho de Jesus, Ele vai te guiar ao caminho da vitória, ao caminho da salvação, ao caminho das conquistas, meu amado, minha amada. E ali, Pedro, Tiago e João ficaram ali a madrugada toda tentando pescar, mas não conseguiram pescar nada, saíram entristecidos e saíram cabisbaixos. Eu tenho esse entendimento através do Espírito Santo, que eles estavam ali, meu irmão, minha irmã, estavam murchos, estavam desesperados, porque eles precisavam ganhar vendendo peixe. Era o sustento deles, eles tinham que pescar para vender o peixe, para sustentar a família. Mas o dono do suprimento, o dono do milagre estava com eles, Jesus Cristo. E Jesus não iria deixar eles sem essa vitória, sem conseguir, amados, essa conquista. Por isso que essa passagem se chama a pesca maravilhosa. Foi aí que Jesus já começou a levantar os seus discípulos. E a palavra fala assim, lá em Lucas capítulo 5, no versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, volte ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. Olha só a pessoa quando realmente já está com os ouvidos no Senhor, ouviu a Jesus Cristo. Como é o Senhor Jesus que está mandando, eu voltarei e lançarei a rede. Muitas pessoas não querem ouvir mais Jesus, muitas pessoas desistem. Jesus, ele fala para as pessoas, volte, vá que eu sou contigo, volta que vai dar certo, não desista. Jesus não quer que você desista de maneira alguma. E aqui a passagem está falando que Pedro, Tiago e João voltam ao mar novamente. Ele volta e ouve a orientação que Jesus tinha falado para ele. E no versículo 6, e fazendo assim o que Jesus lhe mandara, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Se você ouvir a Jesus, se você obedecer às ordens de Jesus, você vai ser igual a Pedro aqui, amados, vai ser igual ele que voltou e começou a recolher peixes em grandes quantidades e a rede não se rompeu. Sabe por quê? Porque Jesus, quando está no negócio, Jesus, quando ele está à sua frente, nada vai se romper. Você vai pegar, vai conquistar todas as vitórias, todas as bênçãos que Jesus tem para você. Ali, começou-se o grande milagre. Pedro ali puxando as redes, enchendo o barco dele quase foi a pique, e ali ele começou a gritar, Tiago, João, vem, vamos comigo, tragam os barcos aqui, vamos encher os barcos. E a palavra fala que todos os barcos, eu creio, não sei a quantidade porque a palavra não fala, mas todos os barcos foram enchidos aqui com peixes. Todos os barcos se lotaram, sabe por quê? Porque Deus, quando nos abençoa, Ele não abençoa só a nossa vida, vai abençoar todos aqueles que estão ao nosso redor. O seu milagre, a sua bênção, não vai vir só para você, vai vir para a sua família, vai vir para todos aqueles que estão ao seu lado, vão ser abençoados. Meus amados, preste atenção, Jesus quer nos abençoar, suprir as nossas necessidades abundantemente, mas para isso nós temos que ouvir a Jesus, nós
temos que estar com Jesus, porque Ele pertence o milagre, a Ele pertence o poder sobre tudo. Jesus sabe tudo que está acontecendo no universo inteiro. Não cai, meu irmão, minha irmã, uma folha da árvore que Jesus não saiba. Tudo está no controle de Jesus, tudo. Então preste atenção, Jesus, Ele sabe onde está o ouro, onde está a prata. Jesus, Ele foi cobrado para pagar um imposto. E Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, vai e lança agora um anzol no mar, lança só uma vara ali ao mar, e o peixe que você colher, ali vai ter um starter, vai ter uma moeda de ouro valiosa. Jesus, Ele sabe aonde está o tesouro do mundo inteiro. Nós não precisamos temer nada, porque Jesus, Ele está trazendo essa providência para a nossa vida. Confie somente, meu amado, minha amada, confie só nesse poder de Deus, de Jesus. Confie, porque o Senhor vai fazer esse grande milagre em nossas vidas hoje. Ele vai trazer o suprimento para a nossa necessidade. Não tema de maneira alguma, não fique desesperado, qual for a sua necessidade. Jesus, Ele vai suprir hoje, através desse podcast, através dessa palavra. Tenha certeza desse grande milagre. Olha o que a palavra do Senhor fala aqui também, preste atenção. Em outra ocasião, Jesus encaminhou Pedro, Tiago e João também até um cardume de 153 peixes grandes. Jesus, ele já tinha ressuscitado, e a palavra fala que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias ali com seus discípulos, orientando eles. E Jesus, ele aparecia aos seus discípulos e desaparecia, mas ele continuava aqui ainda na terra, orientando os seus discípulos, explicando para eles o caminho que eles deveriam seguir. Então Jesus não fez apenas um milagre de suprimento na vida de seus discípulos. Ele fez vários, mas nós temos aqui 2 registrados. Lá em João capítulo 21, no versículo 1, diz assim: Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar, e manifestou-se assim: estavam junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Nataniel, que era de Caná da Galiléia, e os seus filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. E disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Olha só, Jesus tem se apresentado a mim e a você, com certeza. Jesus tem aparecido para mim e para você, e nós não temos percebido que é Jesus? Ah, Bispo Moacir, isso aí é impossível. É possível sim, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Jesus apareceu para aqueles discípulos e eles não conheceram, Jesus tem aparecido para nós, tem nos ajudado, tem ficado ao nosso lado, tem nos dado a mão, e nós não temos percebido que Jesus tem estado ao nosso lado. Mas Jesus, Ele vai vir ao nosso socorro. Ele vai vir como veio aos seus discípulos. E aqui fala assim, no versículo 5, Jesus disse a eles: Filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Você vê quando Jesus ele traz a provisão, é em abundância para a nossa vida. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não se estavam distante da terra, senão quase 200 côvados.
levando a rede cheia de peixes. Olha só, quando Jesus dá uma ordem, obedeça, que você vai conquistar muitos milagres. Quando Jesus dá uma ordem, siga, que você vai achar o seu suprimento. Repita o que o Espírito Santo está falando. Qual é a sua necessidade? Aonde você está precisando suprimento? Se você seguir a palavra de Deus, se você seguir a Jesus Cristo, se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, como fizeram aqueles discípulos, aqueles apóstolos, eles receberam a providência do Senhor, você também receberá a sua providência, a sua necessidade. Jesus vai suprir através desse podcast a sua necessidade. Tenha certeza disso. No versículo 9 fala assim: logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Veja bem, Jesus já estava com um suprimento posto para aqueles discípulos. Jesus já tinha ali em brasas um peixe posto em cima. O peixe já estava pronto, o alimento dele já estava pronto. Mesmo que se eles não conseguissem pescar nada, o suprimento dele já estava pronto, já estava ali o peixe e o pão. Abismo assim, mas será que ia dar para suprir os 12 discípulos? Não sei qual é a quantidade, não importa. Amados, você acabou de ouvir que Jesus supriu o alimento para mais de 5.000 pessoas, mais de 10.000 pessoas, não uma só vez a Bíblia relata, mas 2 vezes, e outras vezes que Jesus deve ter suprido a necessidade de muitos, e a Bíblia não conta para nós, porque são muitos milagres que Jesus fez e que o próprio apóstolo João diz que são tantos milagres que Jesus fez que não dá para comentar todos. Então eu creio nisso. Tenha certeza. Jesus também, ele foi suprido com alimentos. Jesus, ele ficou 40 dias em jejum, e o próprio Jesus foi suprido pelo Pai por um banquete que os anjos lhe serviam no deserto. Jesus ficou 40 dias, 40 noites de jejum para enfrentar o diabo. E Jesus derrotou ali o diabo nas tentações, dentro da palavra do Senhor. E depois, quando ele venceu o diabo se retirou da presença do Senhor Jesus, os anjos trouxeram alimento, supriu a fome de Jesus. Veja bem, Deus vai trazer a providência. Confie, vai suprir a sua necessidade. Tenha certeza nisso. Jesus também supriu de forma miraculosa o vinho que já tinha acabado em um casamento que foi realizado em Caná da Galileia. Foi o primeiro milagre que Jesus realizou, que ele foi convidado para ir num casamento, chegou lá e acabou o vinho, e aqueles noivos, seriam envergonhados, mas Jesus não permitiu e supriu e transformou a água em vinho. E a palavra também diz assim, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Então, amados, não fiquem inquietos, creia no Senhor, faça as suas petições, sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a palavra diz também, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus tem cuidado de mim e de vocês. Então, amados, receba o suprimento do Senhor Jesus hoje. Veja que ele
a glória dele, a majestade dele. Entenda porque Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque ele traz o suprimento para a nossa necessidade, ele traz a providência, ele é o único que pode fazer isso em nossas vidas. Então receba a grande bênção do Senhor, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo podcast em nome de Jesus.